em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui na nossa igreja desenvolvendo uma série de reflexões bíblicas sobre símbolos natalinos. Os símbolos natalinos, eles, mais do que trazem um significado, o símbolo ele se expande. Como eu digo, quando você vê a bandeira, por exemplo, do Brasil, você pode pensar em muitas coisas, não só naquele verde, amarelo, etc. Mas você pode pensar em muitas coisas. E eu creio que quando Deus separa esses homens, personagens, eles trazem mais do que um significado em si mesmo. Eles trazem como que uma síntese de toda a história da salvação ali neles. Se a gente for ver cada um detalhadamente, a gente vai ver que eles representam muitas coisas dentro de toda a história da salvação. E nós estivemos vendo alguns, entre eles nós destacamos alguns símbolos. Esse foi um dos anjos. Vocês lembram dos anjos, né? O primeiro personagens a celebrar o Natal de Jesus. Depois nós tivemos em seguida os pastores, esse que eu vou estar desenvolvendo hoje. E nós tivemos os sábios, alguns chamam de sábios, outros chamam de magos, mas eu acredito que eles eram estudiosos. Eu tenho até algum pensamento sobre eles, mas não é hoje que eu vou falar. Temos a estrela, né, que guia os sábios. Ela também traz uma mensagem, além de apontar o Cristo que estava na manjedoura, ela também traz uma mensagem para a gente. E nós temos finalmente o menino da manjedoura. São pelo menos esses 5 símbolos que eu tenho procurado destacar aqui. Então hoje eu quero pensar, refletir sobre a mensagem natalina dos pastores. Esses homens, eu fico pensando neles, e uma mensagem central me vem na história de Lucas 2, que é essa mensagem aqui: e paz na terra aos homens de boa vontade. E eu fiquei pensando nesses homens de boa vontade. Esses homens de boa vontade, pelo que eu observo, logo de imediato, ele está falando de quem? Desses homens que estão ali sendo escolhidos, que são aqueles pastores. Ele, mais do que representa uma profissão, eles terão algumas qualidades que vão muito bem nos ensinar o que Deus quer nos ensinar através desses pastores, de como podemos realmente celebrar o Natal de Jesus, o aniversário de Jesus. Nós celebramos o aniversário de Jesus. E você já pensou no presente que você vai dar para Jesus? Tem que dar presente para ele? Bem, no seu aniversário te dá um presente? Como é que eu posso dar um presente para Jesus? Você sabe qual o presente maior que ele quer. Bem, então esses homens me fazem pensar nessa perspectiva. Homens de boa vontade são os íntimos de Deus. Observa só, quando nasce um bebê na sua casa, não é um estranho que vai visitar você, ou melhor, a criança. O estranho não visita, não quer nem saber se nasceu ou deixou de nascer. Geralmente quem vai visitar esse bebê são aquelas pessoas mais íntimas, mais do que parentes, né? Aquelas pessoas mais íntimas de você, que está acompanhando todo esse processo. Ou seja, um estranho não vai lá visitar o seu bebê. Então eu fico pensando, se Deus convidou, preste atenção, se Deus convidou esses homens para especialmente assim, logo nos primeiros momentos, visitar o filho dele, olha, esses homens deviam ser muito especiais. Eu diria mais do que especiais. Eles eram íntimos de Deus. E eu acredito que para esses íntimos de Deus, Deus tem coisas melhores para revelar, como diz o Salmo 25, versículo 14 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, 14, a versão da Esses homens têm
algumas qualidades. E eu fico pensando, o que Deus quer nos ensinar através desses homens de boa vontade? Quais são os preceitos, quais são os princípios que a gente vai ter para aprender com esses homens, que eu chamo de boa vontade, além deles serem íntimos? Esse é um texto que eu quero ler com vocês, Lucas 2, de 8 a 20. Está aqui na projeção. Diz assim: ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra. Eu sublinhei aos homens de boa vontade. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos já até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinham dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido, visto, como lhe foram anunciados. Ok? Esse é um texto que a gente, quando nasce na igreja, a gente tem até de cor, né? A gente está sempre fazendo peças natalinas, e esse é o texto que a gente vai sempre aprendendo. Mas uma primeira lição que eu tenho desse texto é que os homens de boa vontade é gente comum, porém são pessoas tementes a Deus. O texto disse assim: e o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. Não foi pouco temor, um grande temor. Agora você pensa bem, olha para cá, você está lá na madrugada, na escuridão, só tem lá uns feixezinhos de luz, provavelmente de fogueira, e de repente dá um clarão e um homem flutuando. Eu acho que se fosse a gente, estaria correndo até hoje, né? Alguns estariam desmaiando, né? Mas aconteceu algo além. A Bíblia diz que a glória do Senhor os cercou. Ou seja, não apenas apareceu, mas protegeu aqueles homens também. E o anjo diz: não temais, eis que vos trago novo de grande alegria. Homens de boa vontade não são super-homens. Homens e mulheres de boa vontade não são pessoas perfeitas. São pessoas que têm as suas fraquezas, também têm as suas qualidades. Homens de boa vontade não são aqueles que estão sempre lá em cima, mas aqueles que algumas vezes estão lá embaixo. Às vezes se rastejam, têm a boca no pó, como diz a palavra de Deus. Eu acredito que Deus procura homens assim. Homens que não são super-homens, não são invulneráveis, mas são homens que precisam sempre da proteção e do cuidado de Deus. Ela nos ensina, sobretudo, que mais do que nunca, ele nos ensina que esses homens, mais do que nunca, eles se focam na palavra de Deus. Eles não estão muito preocupados com tantas outras coisas, mas eles querem ouvir a palavra de Deus. Homens de boa vontade. Nessa época, por exemplo, é uma época que as pessoas querem ver boas palavras, né? Nós temos os amigos secretos, amigo oculto. O que vão dizer de mim? Geralmente, o meu amigo é uma pessoa assim, é ruim pra caramba, não presta. Ninguém quer ouvir isso, né? Nós queremos ouvir, não, ele é uma boa pessoa, está sempre perto de mim. Nós queremos ouvir coisas boas a nosso respeito.
queremos receber presentes. Em casa eu não dava presente para meus filhos, não. As crianças não gostam que eu fale isso, não. Eles diziam assim: pai, meu presente. Era presente de quê? Presente de Natal, pai. Ah, Natal. Eles foram criados na igreja também, então eles sabem o que é Natal. Aí eu perguntei: o que é Natal? Ah, Natal é o nascimento de Jesus. Ah, Jesus está fazendo aniversário? É. E você quer receber presente no lugar dele? Ah, no dia do teu aniversário eu vou dar um presente para outra pessoa. Não. Bem, ninguém ficou traumatizado, eles são homens adultos, ninguém ficou traumatizado por causa disso. Se eles fazem lá com os filhos dele, eu não sei. Eu sei que em casa o centro é Jesus. O centro é a palavra de Deus. Muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não meditam na palavra de Deus. Você vai observar que eles ouvem a palavra de Deus através dos anjos e eles vão refletir acerca da palavra de Deus. Mas muitas pessoas hoje ouvem, mas não meditam na palavra de Deus. Mas hoje também temos pessoas que ouvem, meditam, mas não colocam em prática. Eu diria, esses são os homens e mulheres de má vontade. Escuta a palavra de Deus, está sempre ouvindo. Não pensa, se você perguntar na segunda-feira, o que o pastor pregou domingo? Eu acho que foi uma coisa de Natal. E se você perguntar no sábado seguinte, foi o pastor que pregou, foi eu lembro. Cara, a gente está perdido. Acho que tem muita gente de má vontade. Homens de boa vontade, eles meditam na palavra de Deus. Não só meditam nas palavras, mas eles praticam a palavra de Deus. Espero que você seja homem de boa vontade, ouvindo, meditando e praticando. Foi o que esses homens de boa vontade fizeram. Segundo, homens de boa vontade, eles são rápidos. Isso é muito legal. Eles ouvem a palavra, o chamado dos anjos, e eles disseram assim no versículo 15 e 16: vamos, eu gosto desse, já, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, a toda pressa, percebe? Toda pressa. E acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Homem de boa vontade não fica adiando. Ah, não, eu vou fazer assim. Ah, sim, quando eu for pequenino não. Quando eu for grande, quando eu for adulto, eu vou fazer isso. Quando eu resolver isso, eu vou fazer. E você percebe só, eles poderiam fazer assim. Olha, se é um bebê, deixa a mãe descansar um pouquinho. Agora a gente vai sair agora? Não. Depois do almoço a gente vai. Não, se é um bebê ainda vai ficar muito tempo bebê, então a gente poderia ir mais tarde. Eles não fazem isso, eles ouviram um chamado de Deus, uma convocação de Deus, e a convocação de Deus é já. Não vai ficar adiando, não vai ficar protelando. Eu percebo que a gente vive um tempo em que as pessoas estão mais preocupadas com as suas próprias coisas do que com as coisas de Deus. Homens de boa vontade, eles priorizam a vontade de Deus. Olha só, observa só. O que eles estão fazendo? Eles estão à toa lá, né? Não estão à toa, eles estão trabalhando. E cuidar de rebanho é trabalho duro, é a madrugada toda, a noite inteira, seja frio, seja calor, eles estão lá trabalhando. E exige coragem, exige força. Mas eles são pessoas responsáveis, não são irresponsáveis. Eles não pegaram, certamente, eles não pegaram, vamos fazer a vontade de Deus e deixa essas coisas aí, essas ovelhinhas aí, que Deus vai cuidar delas. Não, eles têm responsabilidade. E provavelmente, como responsáveis que eram, eles guardaram, levaram para o aprisco lá o rebanho e foram imediatamente. Eu vejo hoje pessoas de má vontade com as coisas de Deus. Se enrola com pequenas coisas. Eu não posso porque o meu parente veio aqui hoje. Traz ele para a igreja. Homens de boa vontade vai estar levando pessoas à casa de Deus, à casa do Pai. Mas não, fica qualquer coisinha motivada. Não, mas eu hoje. Não, está
priorizar as coisas de Deus, vamos priorizar o chamado de Deus. Uma certa vez Jesus falou assim, convidou um homem e disse assim, segue-me. Aí o homem falou, deixa eu enterrar primeiro os meus pais, depois eu vou te seguir. Ou seja, vou esperar meu pai morrer, eu não sei quando ele vai morrer, mas quando meu pai morrer, aí eu vou estar livre e vou seguir a Jesus. E o que respondeu Jesus, você lembra? Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino. As coisas naturais, deixa para as pessoas naturais, mas as coisas espirituais, você que é um homem ou uma mulher espirituais, cuide das coisas que são espirituais. Há pessoas que acham que não precisam levar a sério as coisas de Deus. Mas lembre-se que o que Deus, e quem Jesus diz, ele diz assim, como é que se resume todas as Escrituras? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, primeiro grande mandamento, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É o princípio, é a prioridade, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus acrescenta. Eu lembro que quando eu era criancinha, não em Barbacena, mas lá no Rio, eu gostava muito de futebol, eu era apaixonado por futebol. Eu ia cedinho para o campo, para a várzea, eu chegava tipo 8 horas, era uma pelada atrás da outra, sabe? Eu ficava com o cabelo vermelho, de tanto sol que tomava. Aí me chamaram para jogar num clube lá da região, né? Eu acho que jogava direitinho, hoje não, hoje a bola corre de mim. Aí me chamaram para jogar, eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu disse. Me chamaram para jogar num clube da região. Aí eu perguntei a eles assim, que dia vocês jogam? Aí eles falaram, a gente joga domingo. Domingo. Que horas? Eu disse, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã eu estou na escola bíblica dominical, mas eu vou nada. É bom que nossos pais nos ensinaram desde cedo a priorizar a obra de Deus. Eu sou muito feliz por isso. Hoje temos 3 filhos abençoados, temente a Deus, que casaram com mulheres temente a Deus, que criam seus filhos nos caminhos do Senhor. Não existe coisa melhor do que qualquer riqueza do mundo é você ver os seus, guiando, sendo guiado pela palavra de Deus. Homens de boa vontade, em terceiro lugar, eles são chamados a testemunhar de Jesus. Versículo 17 e 18 diz, e vendo o menino, divulgaram a palavra e acerca do menino que fora dito. E todos os que ouviram se admiravam do que os pastores lhes diziam. Eles priorizam falar do menino. Certamente eles dizem qual foi a fonte que veio até eles. Qual é a fonte? Os anjos de Deus. Sim. Mas eles estão lá presos falando sobre os anjos? Não. Eles estão falando acerca do menino. Homens de boa vontade priorizam falar de Jesus em tempo e fora de tempo. Sim, nós queremos ouvir boas coisas, eu disse, nós queremos fazer coisas boas, sim, queremos fazer coisas boas, eu gosto daquele negócio de pão assim, que bota ovo, bota canela. Deixa eu contar a história toda. Muita atenção. Eu quero que eles sintam o cheiro, entende? Da rabanada. Ele vai falar que tem sal e tal, mas aquele açúcar. Sabe aqueles alunos que aprendem tudo com os pais e a professorinha vai dar aula lá na escola dominical? Eu quero contar a história de Davi. Aí a criança já conta a história todinha. Gosto dessas coisas. Peraí, deixa eu voltar. A gente gosta dessas coisas. A gente gosta de presente. Não vou dizer que ninguém gosta. O que vamos comer, o que vamos vestir, o que vamos tomar.
Homens de boa vontade não colocam essas coisas em primeiro lugar. Coloca Jesus em primeiro lugar. Como vamos falar de Jesus nesse Natal? Na nossa reunião, como é que vamos falar de Jesus? Eles estão o tempo todo preocupados em falar de Jesus, como diz o apóstolo Paulo, em tempo e fora de tempo. Eu gosto daqui que aqui não tem relógio, então eu vou contar. Homens de boa vontade, em quarto lugar, são homens que louvam a Deus com alegria. Versículo 20 diz: e voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto, como lhe fora dito. Eles estão louvando não a José, eles estão louvando a José, um homem justo diante de Deus, mas eles não estão louvando a José, eles não estão louvando a Maria, homem e mulher justa diante de Deus, mas eles estão louvando a Deus acerca do menino, acerca de Jesus. Homens de boa vontade não estão preocupados muito em dar elogio às pessoas. Homens de boa vontade, nessa grande celebração do nascimento de Jesus, estão prontos para louvar a Deus com gratidão. Isso é paralelo com o que os anjos fizeram. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, os homens de boa vontade. Aí eu fico pensando, esses homens voltaram todo o tempo caminhando. Certamente não era uma distância curta, uma distância longa. Olha, gente, será que eles estão só caminhando assim? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí, acho que eles são mais criativos. Acredito que eles tenham aprendido com o pastorzinho chamado Davi, aquele que tocava harpa, lembra dele? Aquele que diz: canta ao Senhor um cântico novo. Canta ao Senhor um cântico novo. Não fica repetindo o mesmo cântico o tempo todo, ou a mesma palavra que parece uma ladainha o tempo todo. E provavelmente o arsenal de música que eles homens tinham era fabuloso, e eles podiam cantar o tempo todo louvor a Deus. Uma das marcas que a gente tem de louvar a Deus, a gente sabe que não é apenas através da música que a gente louva a Deus. A gente louva a Deus, podemos louvar a Deus através de arte. Eu lembro que eu li uma certa vez um testemunho de um artista, pintor, que estava pintando uma das catedrais lá da Europa, e ele estava pintando uma ave muito bonita. Aí eles disseram para ele assim: olha, você está pintando uma ave tão bonita, mas isso vai ser coberto, vai ter o forro, como é que você está fazendo isso? Ninguém vai ver. Aí ele respondeu: mas Deus vai ver. Deus vai ver. Fazer a coisa para Deus é outra coisa. As pessoas não precisam saber e ver, mas a arte que louva a Deus. A gente louva a Deus com poesia, a gente louva a Deus com dança, a gente louva a Deus com palmas. Tem muitas formas de se louvar a Deus, mas evidentemente a música é um dos caminhos mais usados, mais eficientes para louvar a Deus. E vejo que homens de boa vontade, eles podem não ter a rabanada, pode não ter o peru, as guloseimas, mas tem um coração agradecido por Jesus. E não só no Natal, né? Mas é o ano inteiro, o tempo todo. Está sempre com o coração, está lá na cozinha fazendo os quitutes lá, glória a Deus, seja louvado o nome do Senhor o tempo todo. Então, só será uma consequência de tudo no Natal. Deus nos ensina, nesses símbolos natalinos, dos pastores de ovelhas, que homens de boa vontade são pessoas comuns, porém íntimas de Deus. Homens de boa vontade são rápidos. Um dia eu vou fazer. Não, esse é de má vontade. São rápidos em obedecer o chamado de Deus. Homens de boa vontade são aqueles que louvam a Deus o tempo todo, com alegria, com regozijo. Esses então são os íntimos de Deus. Rogo a Deus que você, ao receber o convite de Deus, não fique adiando, protelando como pessoas de má vontade para com Deus. Jesus certa vez disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o convite que não pode ser adiado. Que Deus abençoe. E se você recebeu o convite de Deus hoje, para receber o presente dele, Jesus, não deixa para amanhã, nem para depois. É já. Aí mesmo onde você está. Vamos orar. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por tão preciosos ensinos que o Senhor nos dá pela Tua palavra, que nos traz de volta ao centro da adoração ao Senhor, ao louvor ao Senhor, à gratidão ao Senhor, ao centro que é Jesus. Agora, Senhor, não sei se todos que estão aqui já se renderam a Jesus, mas nós pedimos ao Senhor que Teu Espírito possa convencer a este ou a estes do pecado, da justiça e do juízo, e que eles possam já abrir o coração para Ti e ver todas as coisas e se rendam a Jesus. Receba a nossa gratidão, nosso louvor, em nome de Jesus. Amém.